Na quarta-feira, o YouTube suspendeu o canal bolsonarista Terça Livre. Foi banido para sempre por frequentes violações dos termos de uso. Um vídeo tinha sido advertido por incitar pessoas a cometerem ato violento contra um grupo definido de pessoas. Outro, por agredir a integridade da eleição presidencial, dizendo que gente havia sido morta na eleição americana, que as máquinas fraudavam votos, essas coisas. No fim das contas, o que a plataforma está dizendo é que o Terça Livre mentia sobre a democracia, e ao mentir sobre a democracia, punha em ameaça a vida das pessoas e o próprio regime. O Terça Livre discorda, diz que é alvo de censura num mundo de esquerda. E aí? O que está acontecendo, hein? Vamos conversar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aliás, vem cá, antes do nosso papo, deixa eu perguntar. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, tá? Só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Sabe, eu vou confessar uma coisa para vocês. Poucas coisas me incomodavam mais nas transmissões do Terça Livre do que o retrato de Joaquim Nabuco sempre ali na parede, como se simbolizasse as ideias que o canal representava. Porque é mentira. E porque a verdade importa, principalmente pelo contexto em que essa mentira aparece. No fim, é como se eles estivessem dizendo que representam uma tradição brasileira antiga. A única tradição que eles representam é a do reacionarismo dos anos 30. Eu já gravei um vídeo sobre isso, o link está na descrição. Isso é falsificação da história. Joaquim Nabuco, para começar, de conservador não tinha nada. Ele estaria hoje ou na Rede ou no Cidadania. Foi uma das primeiras e mais fortes vozes pela abolição da escravatura contra todos os conservadores. Nabuco era monarquista e não gostou quando veio a República. Saiu da vida pública. Mas quando o primeiro grande chanceler da República precisou dele, lá foi Joaquim Nabuco com a missão de abrir uma embaixada brasileira formal em Washington. Esse foi o tempo do Barão do Rio Branco. Nessa época, a Argentina e o Chile queriam fazer, junto ao Brasil, uma frente de resistência regional aos interesses americanos. É isso que os conservadores aqui no Brasil defendiam também. Um encontro de nacionalismos locais. Com o Rio Branco não tinha disso não, tá? O Brasil daquele tempo falava com nossos vizinhos, falava com os americanos, falava com os europeus, falava com todo mundo. Foi assim que nós consolidamos as fronteiras nacionais que temos até hoje. O Nabuco foi o primeiro diplomata brasileiro que era recebido pessoalmente pelo presidente americano, enquanto o Rui Barbosa estava lá em Haia, na Europa, defendendo que os países eram equivalentes e deviam poder conversar de igual para igual. Não é que o Rio Branco, o Nabuco e o Rui concordassem em tudo, porque eles não concordavam. Mas mesmo não concordando, a diplomacia moderna brasileira tem esses três pais simultâneos que, mesmo quando não concordavam, trabalhavam juntos por uma premissa. O Brasil conversa com todo mundo. O Brasil é pragmático, entende o seu tamanho e, em cima da compreensão do seu tamanho exato, nem maior nem menor, que negocia pelos seus próprios interesses. Um Brasil pragmático que conversa com todo mundo. Alguém, sinceramente, tem a cara de pau de olhar para o Itamaraty bolsonarista e enxergar Joaquim Nabuco ali? É importante demais a gente entender o que o bolsonarismo representa. O que a máquina de produção de conteúdo bolsonarista se propõe a fazer é falsificar a ideia de Brasil. E você faz isso de formas sutis. Uma delas é recontando a história do país com distorções o suficiente para fazer parecer que o bolsonarismo é uma força política normal. Não é. Nunca. Nem nas ditaduras tivemos radicais no comando da República. Nunca tivemos um Itamaraty que se isolasse do resto do mundo, que visse em ditaduras islâmicas reacionárias pais ideológicos. Quando você falsifica a história para dizer que seu grupo vem de uma evolução natural,
O passo seguinte é falsificar o presente. Gripezinha. Não vamos fazer velha política. O governo acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção. A vacina chinesa, o voto eletrônico é fraude, o Supremo proibiu o governo de trabalhar. Mentiras, mentiras, mentiras. E se você consegue capturar gente o suficiente nesse universo, aos poucos você vai minando a democracia. Sabe Big Brother? Não esse programa, o romance do George Orwell. Nele, a ditadura absoluta tem esses slogans. Aquele que controla o passado, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essas plataformas de grandes audiências aqui, o YouTube, Facebook, o Instagram, elas têm um papel nisso. É importante entender esse papel. Em geral, a gente ouve tanto na esquerda quanto na direita um discurso que é mais ou menos assim. No capitalismo, vale tudo. Quando vem da esquerda, o tom é sempre de que isso é exploração. Na direita, é como se fosse uma espécie de liberdade. Só que no mundo real não é assim, não vale tudo. O encontro dessas três peças, democracia, liberalismo e capitalismo, ele é gerido por regras. Vivemos nós nesse regime, uma democracia liberal capitalista. A democracia traz a voz das pessoas pelo voto. O capitalismo traz um jeito de pensar a economia baseado na livre iniciativa. Se você tem uma ideia de negócio, pode montar e, se der certo e trouxer lucro, vai empregar gente, vai pagar imposto, a sociedade ganha com seu sucesso. E nesse trisal, o liberalismo traz regras. São as leis. A divisão em três poderes para que ninguém tenha o poder todo. São regulamentações e são também as normas não escritas. O que esse componente liberal que vem depois da democracia diz justamente é que não vale tudo. É que tem regra. Existem muitos tipos de negócio que você pode abrir, mas alguns são especiais. Um desses negócios especiais é esse no qual você cria grandes audiências, dá para elas conteúdo para conquistar a atenção e faz dinheiro vendendo o acesso ao público para quem quer fazer publicidade. Em alguns países, essas regras são escritas, em outros não. Passam pela ética, passam por autogestão da indústria, tem vários tipos de norma. É bom para a sociedade que esses negócios existam. Eles trazem entretenimento e trazem informação. Uma sociedade livre, uma democracia liberal, precisa de informação. Em cima de informação, a gente debate. O que é informação? Quais são os projetos dos políticos? O que a ciência diz? O que quem estuda um assunto em particular acha? Quais os problemas que temos? Aí nós debatemos e vamos para as urnas ver que soluções para os problemas a maioria considera melhores. Vocês entenderam onde que eu quero chegar, né? E se um grupo decide dizer que os problemas não existem? Não existe pandemia. Aquela gente toda morrendo? Normal. Não tem nenhum problema derrubar umas árvores e fazer pasto. O clima do planeta, ele não está mudando, não. Não por causa disso, pelo menos. A ameaça séria mesmo é que tem homem querendo casar com homem. É que as pessoas não podem comprar as armas que quiserem. É que a polícia não pode matar em paz. Tem sempre de ficar explicando por que matou. E se quase tudo quanto é país do mundo discorda, então vamos romper com todos. Ficar isolado que está tudo bem. Guerra é paz. Liberdade, escravidão. Ignorância é força. Se você consegue falsificar os fatos, os problemas de verdade são ignorados, problemas de mentira vão para o centro da pauta e aos poucos gente o suficiente se descolou de tal forma da realidade que uma democracia liberal deixa de funcionar. Sem realidade não tem democracia, não tem verdadeira liberdade, pois deixamos de poder fazer escolhas a respeito do mundo real. Ignorância é força, sim, para o ditador. Então, se você tem esse negócio de fazer dinheiro criando audiências para as quais oferece conteúdo produzido livremente, você criou esse negócio porque ele só é possível num tipo de regime, uma democracia liberal. E você tem uma obrigação que, no mínimo, é ética.
não pôr em risco a democracia liberal, não permitir que a realidade seja falsificada. O que o YouTube fez foi isso. Deixar que um canal crie uma realidade paralela, permitir que ele chegue a uma audiência gigantesca e assim permitir que esse canal atente contra a democracia é irresponsável. Não vamos esquecer do que aconteceu nos Estados Unidos. Um grupo grande de pessoas, completamente desorientadas num ambiente de realidade falsificada, que vivem num mundo conspiratório inexistente, invadiu o Congresso Nacional com o objetivo de impedir que as eleições livres fossem homologadas. Centrão, a bola está com vocês, tá? Vocês são o Congresso Nacional agora. Vão deixar o bolsonarismo e quão longe? Falsificar a realidade é um método para se criar tiranias. Aquelas 7, 10 milhões de pessoas que morreram de fome na Ucrânia, isso não existiu. Esse desemprego todo é culpa dos judeus que controlam secretamente o mundo. Não há povo mais especial do que o japonês. Alá deseja que o mundo seja controlado pelas leis do Corão e apenas por elas. Quando gente o suficiente acredita na mentira, esse é o momento em que a democracia acaba e a tirania assume. O YouTube fez o que tinha de fazer.